história não pode morrer, né? A gente tem que sempre passar de geração. E isso é fundamental. E hoje vamos receber nos estúdios da Yugo um cara que tem uma paixão profunda pela cultura e pelas tradições de Vaiporã. Um cara que sempre busca envolver a comunidade, valorizando os talentos locais. Uma salva de palmas para o Jonathan Rodrigues. Tudo bem? Boa noite, Jonathan. Como que você está? Olá, boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Fernando? É um grande prazer estar aqui participando desse podcast, né? Uma novidade para mim. Mas é fantástico, né? Poder desfrutar desse espaço e dessa estrutura que vocês montaram aqui. Parabéns. Para a gente é uma honra receber você aqui, né? O primeiro episódio sendo gravado para explicar aí como que vai ser também, né? O porquê desse projeto, onde a gente vai falar um pouquinho da lei, né? Paulo Gustavo, e de uma série de episódios que nós vamos fazer aqui na nossa cidade de Vaiporã, que remete à cultura empreendedora da cidade, cultura empreendedora de Vaiporã. Né, Fernando? Opa! Bom, hoje é um dia muito importante para nós, né? Nós estamos iniciando aqui, fazendo a abertura de uma série de entrevistas que vamos desenvolver aqui, né? E é importante destacar esse papel fundamental aqui, com a presença ilustre do Jonathan, né? Junto à Secretaria de Cultura, né? Que é um dos impulsionadores que possibilitou tudo isso, né? Nós já tínhamos aí um sonho de desenvolver algo nesse sentido, como o nosso projeto envolve tecnologia, envolve uma série de segmentos aí vinculados ao empreendedorismo, né? Mas isso aqui que nós estamos inaugurando hoje com esse primeiro episódio era um sonho, né? E aí, quando nós tivemos essa oportunidade no ano passado, vimos esse edital vinculado justamente a esse tipo de projeto, falou, olha, tá aí a oportunidade, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? E isso que nós estamos fazendo hoje só é possível graças aí ao edital que foi lançado ano passado, né, 36/2024, do Departamento de Cultura sobre a Lei Paulo Gustavo. Então, a gente passa para você agora para você falar um pouquinho mais sobre as atividades que são desenvolvidas e depois a gente retoma falando sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo, ok? Isso. Bem, sobre a Lei Paulo Gustavo, né, foi uma lei emergencial do governo federal que ela destinou alguns bilhões, né, eu não lembro exatamente agora qual foi o montante, mas foram alguns bilhões para o setor cultural para fazer fomento a quem estava precisando, para quem sofreu e aos profissionais que tiveram muita dificuldade durante a pandemia, né. Primeiro teve a Aldir Blanc em 2020, né, durante a pandemia mesmo, e nesse período também já foi desenvolvida a Lei Paulo Gustavo, que é homenagem ao artista que morreu de Covid. E para nós da secretaria, quando chegou esse recurso, né, eu não era secretário, eu participei da escuta pública para ver, o município recebeu 339 mil, se não me falha a memória, né? E desses 339 mil, 250 mil era para o audiovisual e 89 mil era para outras áreas. E essa escuta pública destinou daí o que ouviram o pessoal que estava presente e foi sugerido aí o que poderia ter para Vaiporã, né? Foram várias ações que foram sugeridas, entre elas possibilidades de criar um videocaching, né? Que é essa área de vocês aqui que a gente está. Quando eu entrei, eu fiquei surpreso pelo edital não ter dado ruim, como a gente fala, não ter dado deserto, porque era uma coisa que eu não imaginava que fosse funcionar, né? Então, eram 4 cotas que a gente soltou no edital, né? Eram 4 lotes, e dos 4 projetos, 3 foram contemplados. O primeiro foi o documentário, no valor de 130 mil, o de vocês no valor de 34 mil e o outro no valor de 18 mil e uns quebradinhos, né? Todos estão em fase de conclusão, na verdade um já finalizou, entregou relatório, entregou tudo, o outro está na fase de conclusão e assim como o de vocês já entrou na última etapa também, né? Nós temos aí um prazo curto para finalizar já, mas foi fantástico acompanhar tudo isso ao longo desse 1 ano e pouquinho.
né? Como eu falei, eu não participei da elaboração, mas eu participei da execução. E daí a gente vê isso acontecendo na prática, é muito legal, porque é a primeira vez na história que a cultura faz fomento, né? Realmente ela leva o dinheiro a quem está com essas ideias, esses projetos, né? O de vocês foi exatamente isso. Ela é um projeto, é uma coisa que não existia e a partir da Paulo Gustavo aí vocês puderam fazer. Isso é muito legal para a gente da Secretaria de Cultura. Ver, né? Depois de pronto o trabalho. E eu acho fundamental essa etapa de desenvolvimento, porque a gente acompanhou tudo, a gente fez todo aquele projeto, né? E no decorrer do tempo você vê, poxa, os imprevistos que vão acontecendo, né? Toda a preparação do ambiente, a pesquisa dos melhores equipamentos, até porque o nosso intuito, né? O edital ele previa 2 entrevistas, né? A gente propôs 10 entrevistas, justamente porque era algo que a gente queria fazer, porque ele vira um marco histórico, né? Principalmente porque ele está no segmento que a gente está desenvolvendo, né? Que ele pega ali o histórico dos empreendedores pioneiros de Vaiporã, aqueles que registraram ali, né? Então a gente está muito empolgado com esse processo, porque a gente vai pegar a história daquelas pessoas que desenvolveram o seu trabalho, desenvolveram as suas atividades durante tanto tempo, né? E estão hoje ainda para contar. Porque, além disso, o nosso intuito é levar isso para as pessoas mais jovens agora que estão começando e que não sabem dos desafios que as pessoas enfrentam, né? Empreender, perdão, é um desafio constante. E você atrelar isso à cultura, porque é uma cultura, né? A pessoa tem todo o seu histórico de vida, tem muito a acrescentar, muitas lições, muitas experiências a compartilhar, né? Muitas vezes os tempos mudam, tem muitas coisas que acontecem, tanto historicamente, politicamente, mas existe uma história por trás de todas as pessoas que aceitam esse desafio, né? E essa história, né, ela é muito bacana para compartilhar mesmo com os jovens. Porque eu, né, enquanto professor de empreendedorismo, eu sinto muito a falta dessas histórias, do pessoal entender como que foi a história do empreendedor local. Porque às vezes a gente vê uma história do empreendedor que, né, se deu bem na vida, Ferrari, enfim, estuda-se isso, né? Mas e o empreendedor local? Então eles contando essa história, nossa, vai ser fantástico. Então vai ser show passar esse conhecimento até mesmo para nossa juventude. Para elas entenderem que, não é fácil, tem dificuldade. Porque todo mundo tem uma dificuldade. Né? Em qualquer segmento, qualquer área, temos dificuldade. Mas e como que eu vou superar essa dificuldade? Então eu acredito que esse projeto ele vem abraçando isso, né? Olha, vai ter história, né? Como que foi a influência, como que era naquele momento, né? Era difícil, não era, né? A cultura antes do celular, entendeu? Então a gente vai trazer pessoas aqui que vão falar como que era isso, como que era fazer negócio quando você não tinha o celular. Então isso vai agregar bastante na cultura e principalmente para a história, né? Pra gente ter um arquivo da história de Vaiporã, dessa cultura empreendedora. Isso aí, né, Rodrigo e Fernando, vem no melhor momento que a gente está passando na área da cultura, que é o arquivo das memórias de Vaiporã, né? Porque, historicamente, Vaiporã é uma cidade nova, né? Vai fazer 64 anos, mas nós não temos esses registros, né? Eu estou na secretaria há 1 ano e pouquinho, e a gente está fazendo levantamento para o arquivo da Casa da Memória, e a gente tem muita dificuldade com isso. Né? Não tem até o momento estes arquivos, entendeu? Dessas histórias, de como é que foi, quem são os pioneiros, tudo a gente está tendo que fazer do zero. Né? Então o projeto de vocês, além da parte importante do fomento à cultura, ele tem essa parte cultural também, que é realmente extremamente importante de deixar o arquivo lá dessas pessoas, né? Esses 10, são 10, né, que vocês escolheram, para a posterioridade, porque realmente essa geração, eles não conhecem a história dos pioneiros, esse pessoal que tem uma história no empreendedorismo aqui de Vaiporã, né? Então isso também é mais um ponto bem positivo aí para o projeto de vocês. Eu acho que assim, nesse aspecto, a gente preparou tudo isso aqui, né? Claro, dentro das nossas limitações, né? A gente procurou trabalhar com o melhor que a gente podia dentro do nosso orçamento, mas com o intuito justamente de continuar esse projeto, continuar esse trabalho, né? Então, vão ser essas 10 entrevistas que a gente preparou especificamente para o edital, para a cultura, né? Para a Casa da Memória, mas a gente vai dar continuidade nesse projeto posterior, porque assim, hoje a gente
10 empreendedores pioneiros de Ivaiporã já é um bom número, mas existem muitos outros. E aí, com mais tempo, com uma organização melhor, né, a gente vai continuar trabalhando isso, abrindo oportunidade para outros espaços também, né? Por isso que a gente trabalhou, caprichou tanto aqui nessa estrutura, né? A gente, como eu disse, a gente fez o melhor que a gente podia dentro das nossas possibilidades, né? Mas foi um trabalho assim um pouco árduo, alguns imprevistos que nós tivemos aqui, mas hoje estamos aqui, né? Então a gente fica até um pouco emocionado, né? Um pouco nervoso no meio desse processo, mas é algo fantástico. E assim, só para voltar, eu acho que é muito bacana isso, porque assim, eu tenho que falar um pouquinho da lei, né? Que ela foi importante nesse passo. Porque assim, ó, vamos lá, nós já tínhamos a ideia, antes a gente ver o edital, né? Eu e o Fernando já falava, ó, vamos montar um podcast para essa ideia. E aí quando a gente viu ali o edital, falou, nossa, precisamos encaixar. Por quê? Porque conectou, né? E a sua fala, você falou uma coisa bem interessante, que assim, ela veio para ajudar as pessoas que têm ideia sobre a cultura da cidade. Então essa lei, ela casou com quem já estava pensando, né? Foi o que o Fernando falou, olha, passamos dificuldade, né, para montar a estrutura, para fazer a pesquisa, né, para organizar, né, toda essa parte, sim, mas estamos aqui e vamos dar sequência nesse trabalho, porque eu, enquanto professor de história também, né, eu tenho que defender esse lado. A história ela não pode morrer, né? A gente tem que sempre levar, passar de geração. E isso é fundamental. Por quê? Porque às vezes a gente vai se conectar com um público que é um pouco diferente, né? O público que gosta de podcast, né? Vamos conectar com eles dentro da cidade. E os jovens gostam de podcast, então nós vamos conectar essa visão empreendedora de um cara que é da cidade, de um cara que ele conhece, de um cara que ele passa na frente do estabelecimento e ele vai ver isso. Isso, principalmente porque assim, essa cultura, ela também passa por um processo de mudança de uma geração para outra, né? Os nossos pais não tinham o acesso que nós temos hoje. Então, assim, a gente até conhece algumas iniciativas locais aqui da cidade, mas o nosso intuito é trabalhar com algo novo, com o melhor que a gente pode, né? Isso a gente procura aplicar em todas as iniciativas que nós fazemos, né? Então, hoje, né, o Rodrigo ainda está na função de professor, né? 40 horas no Estado, eu ainda trabalho no Instituto Federal, mas o nosso intuito é gerar essas oportunidades, trazer isso para Ivaiporã, né? Então, o pessoal que está mais próximo da gente, a gente montou um laboratório, montamos aí recentemente um barracão aí para começar a trabalhar em outras estruturas. Agora, nos próximos dias, a gente já colocou um totem, né? Um relógio digital para a prefeitura aqui, né? Foi uma licitação também. Então, assim, a gente está construindo uma estrutura, a gente fala, né? Nós nos classificamos como startup, mas a gente está fazendo um crescimento horizontal, né? A gente está abrangendo diversas oportunidades, né? Hoje a Yugo já tem a Yugo Lab, que é o laboratório de tecnologia que nós montamos. Vamos começar a atenuar agora a divulgação, abrindo novas turmas, gerando outras oportunidades. Hoje nós estamos aqui no Yugo Studio, né, que é uma novidade para Ivaiporã também, vai ter muita coisa nova vindo para aí. E assim, esses são alguns dos projetos que nós estamos desenvolvendo, atrelando, gerando oportunidades para o município, né? Então, falando de projetos aí, a gente quer aproveitar essa oportunidade e pedir para você compartilhar um pouco mais também da amplitude desses trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí na cultura, né? Nós falamos um pouquinho, esse aqui é fruto de um resultado de uma ação, né, vinculada à cultura de Ivaiporã, mas nós sabemos que tem outros, então nós queríamos aproveitar essa oportunidade, a sua presença, para falar um pouquinho mais dessa abrangência aí que você tem acompanhado. Bem, essa é a parte difícil de ser secretário, né? Falar dos projetos parece ser fácil, mas não é. O que está acontecendo com a cultura? Isso não é a cultura de Ivaiporã, é a cultura nacional. Ela está numa expansão muito grande, né? Está vindo recurso do governo federal para todos os municípios e isso está possibilitando, né? Inclusive esse projeto de vocês foi baseado nisso, né? Ele foi contemplado com recurso do governo federal.
E cada vez mais está ficando mais fácil para nós, enquanto municípios, né, enquanto Secretaria de Cultura, desenvolver novos projetos, né? O município tem já o recurso que é destinado à Secretaria de Cultura, só que a cultura normalmente não é prioridade, né? A gente sabe, né? Eu mesmo sempre soube, não, prioridade sempre é saúde, educação, tem as outras prioridades. Mas, né, com esses recursos e com essas novas mudanças que está acontecendo, a gente vai abrindo inúmeras possibilidades, né? Tá dando mais dignidade para a secretaria, né? Os projetos, eles veem isso com dignidade. Vocês comentaram, a gente estava antes no off falando sobre tudo que está acontecendo e acho que esse é o principal ponto, entendeu? A gente está dando, enquanto secretaria, está dando oportunidade para todas as áreas, não é só para uma área, né? O audiovisual foi uma área que vocês estão aqui e tem os outros projetos que foram contemplados. O audiovisual teve esse recurso, né, histórico para vir, foi um valor bem alto e agora a gente vai abrindo outras possibilidades. O fomento aos artistas é a minha bandeira enquanto secretário, né? Eu acho que tem que dar sim, tem que dar condições, tem que dar recursos. As pessoas que trabalham e ajudam a prefeitura, divulgam seus eventos, né? Elas participam dos eventos, elas têm que receber. E todos os eventos que a gente está fazendo hoje, basicamente eles são com pagamento de cachê para artista, né? A gente não está trabalhando mais com permuta, vamos falar assim, né? É uma permuta, é uma divulgação do trabalho e o pessoal vai lá se apresentar. Mas isso muda, então para nós tá tendo a possibilidade de criar esses editais e o pessoal vir participar, são inúmeros, né? Esse ano a gente tem 4 editais aí para lançar, né? Na verdade 3, porque um já foi, o Festival de Dança aconteceu aí recentemente, né? E o Festival de Dança foi um sucesso, né? Nos pegou de surpresa porque o nível técnico foi muito bom do Festival de Dança. E nós temos o Fevanói, que é o Festival de Música, tem o Palco Cultural da Expo Vale também, que é uma amostra de talentos, né? O outro ainda eu prefiro não divulgar, porque a gente está no processo de elaboração e até ter tudo em mente é melhor não falar, mas esses já são os que a gente está aí já bem adiantado. E cada um desses editais, e a gente aprendendo a trabalhar com edital, porque até então a cultura também não sabia trabalhar com edital, não é fácil, isso eu falei na escuta pública que a gente fez esses dias, eu falei, gente, vocês têm que entender, né, o pessoal que estava lá, que elaborar um edital não é fácil, todo mundo quer isso, aí eu tenho que agradar um, eu tenho que agradar outro, não, a gente tem que fazer o que é melhor para o município, né, então esses projetos com recurso, ele tem essas limitações dos editais, né, não sei se eu esclareci, mas o que está na parte de projeto, de edital, é o que está em andamento já. Mas tem. Mas isso é fantástico, né? Assim, a gente que mora em Vaiporã há muito tempo, mesmo quem não é da área, né? A gente é da área de tecnologia, inovação e tudo mais, né? Mas você vê que a cultura especificamente, não sendo na nossa área, você acaba vendo as coisas, né, acontecendo, festival de dança, como você falou, e diversas outras atividades, né? Eu tive vendo esses dias aí algumas turmas abertas, agora acho que já fechou, mas algumas turmas abertas para balé, música, entre diversas atividades. Antigamente você não tinha acesso a esse tipo de coisa, né? Quando lá conseguia uma escola particular, alguma coisa assim. Agora, assim, do município, né, pro cidadão, então isso é fantástico, né? Porque gera oportunidades, como você bem mencionou no início, né? Então, como eu disse, eu não sou da área, mas eu vejo essas coisas e vejo com muito bons olhos, porque é algo acessível, né? Possibilidades, oportunidades. Então, isso para mim é fantástico. Fernando, o que tá acontecendo com Ivaiporã, né? Eu contextualizei o cenário nacional, agora é bom a gente falar de Ivaiporã. O nosso prefeito, ele é uma pessoa que valoriza o esporte e a cultura na mesma proporção, né? Então, o esporte também está tendo um avanço, a cultura também. E o que está acontecendo? Ele está abraçando as causas que dão resultados para ele a longo prazo, né? Então, agora a cultura realmente tem os recursos destinados,
né? E a gente está aplicando o recurso da melhor forma possível, que é investindo no futuro. A gente investe nos eventos, né? Que é o momento, evento é momentâneo, né? Ela gera um resultado momentâneo e a gente está investindo a longo prazo, que é nas crianças, na formação, né? O projeto de formação artística que ocorre no Centro Cultural diariamente, nós temos aproximadamente 220 alunos ali, divididos nessas 4 áreas principais, dança, música, teatro e artes, e esses alunos tendo essas atividades gratuitas pelo município, que nem você falou, é muito importante, porque a longo prazo eles vão ser cidadãos mais conscientes da arte e da cultura, e ao mesmo tempo a gente está preparando novos artistas. Isso é uma coisa que eu também venho falando, porque para você ser artista, você não nasce artista. Você tem o dom, né? Tem gente que já tem o dom, já nasceu preparado, mas ao mesmo tempo ele precisa, né? Ele precisa vivenciar aquilo ali. E daí, se na escola não tem, né? Então aí ele não tem condições, né? Não vai conseguir desenvolver. Então o município abraçar essa causa é extremamente importante. Porque antes era só particular, entendeu? Eu fui aluno, eu fiz dança, eu sou bailarino formado e eu fui no particular, né? Até os 18 anos eu não tinha condições e depois dos 18 anos eu fui porque eu fui pagar. Daí eu paguei um período, depois eu entrei como bolsista e assim eu consegui terminar meus estudos. Mas é aquela história, era uma outra realidade. Hoje o município ter, entendeu, esse investimento em cultura, né? É extremamente importante, né? E vai dar resultado. Isso é uma coisa que o prefeito já consegue visualizar. A gente está 1 ano e pouquinho aí com as oficinas, a gente já está dando resultados muito bons com a apresentação, levando o nome de Vaiporã para municípios vizinhos, porque os alunos vão se apresentar e por aí vai, participando dos eventos daqui. Automaticamente a gente reduz o custo de uma coisa, né? Diminuíram com as contratações externas. E a gente está produzindo aqui, né? Isso é produção de cultura local, produz para o comércio, ajuda, enfim, é uma corrente do bem aí. Com certeza. Ô, Jonathan, mas fala uma coisa pra mim, né? Vamos supor que agora a mãe tá lá e ouviu você falando sobre essas oficinas, que é bacana. E ela, nossa, gostou da ideia, tá gostando do projeto e ela quer levar o filho dela pra fazer parte da oficina. Como que ela faz? Bem, o primeiro caminho, né? Em qualquer período do ano, ela vai no Centro Cultural, procura a coordenação, ela vai fazer a inscrição e a gente vai analisar, né, o perfil do aluno, né, da pessoa que veio ali procurar o Centro Cultural, para ver se dá para encaixar dentro das turmas que estão vigentes, né? O que acontece? A gente faz um edital, né, como eu falei, tudo é edital, a gente faz um edital de seleção no início do ano, em janeiro, daí a gente distribui as turmas ali, de acordo com o montante que a gente tem. Ao longo do ano, vai encaixando os alunos que dão, entendeu? Tem aluno que a gente não consegue encaixar mais, porque aquela turma já está fechada, né? O Centro Cultural, ele tem um limite de 12 alunos por turma, né? Então eu não consigo colocar 15. Tem vez que a gente tem uma demanda de 20 alunos para aquela turma naquele horário, naquela faixa etária. Não dá para colocar. Isso é uma coisa que os pais têm que entender. O aluno não consegue se adaptar se não for na mesma idade ou mesmo nível técnico, né? Não flui. Né? E isso é na dança, no teatro, na música, em qualquer uma das habilidades. O contraturno, que é as atividades que ocorrem durante o dia, é mais fácil porque as turmas são mais flexíveis, né? Os alunos sobem de nível mais rápido, que é igual uma escola normal, ele faz esse ano iniciante 1, ano que vem ele vai para o iniciante 2. A gente sempre tem turmas iniciando. Agora à noite, que é uma demanda maior, aí já é mais complicado, mas tem vaga. A gente sempre fala, tem vaga, é possível, dá para encaixar sim. Mas vai no Centro Cultural, procura a coordenação e fala, eu quero fazer inscrição para entrar. E daí a gente vai analisar e depois vai ver onde que vai encaixar. Se não encaixar agora e esse ano, o ano que vem ele já sabe qual é o caminho. Janeiro abre o edital e vai atrás. E corre atrás para poder estar participando das oficinas, né? Para poder entrar nas oficinas. É tudo gratuito, o município dá tudo, dá o uniforme, dá o figurino da apresentação, toda a infraestrutura, não cobra ingresso para os espetáculos. A criança tem lanche nas atividades de contraturno, porque eles passam 3 horas e meia no Centro Cultural, né? Tem 3 aulas. Então, quem faz contraturno tem aula de música, tem aula de dança, tem aula de teatro e tem aula de balé, né? Que a gente fala, que é o principal, que muita gente quer. Tem aula de balé e tem aula de artes também, né? São 3 aulas por dia e os professores vão se revezando para atender esses alunos. Cara, que bacana, hein? No meu tempo, se eu tivesse uma parte dessa de ter aula de música, né? Eu sou, assim, gosto muito da música, né? Toco ali, né? Melhor, arranho, né? O violão. Isso é fantástico, cara, né? Na minha época não tinha isso. Então, olha a oportunidade que Vaiporã tem nesse momento, né?
Exatamente, são os processos de oportunidade, que é o que nós estávamos comentando, né? A gente que é dessa área de inovação, tecnologia, como eu disse, né? Não é a nossa área primária, né? Mas a gente vê essas coisas acontecendo, e isso aí é fantástico. E para nós é algo que nós queremos desenvolver também, né? Inclusive, você mencionou das áreas, do departamento, realmente, o que tem sido desenvolvido é muito amplo, são diversas áreas, né? A gente faz parte, enquanto startup, do Conselho de Inovação, né? A gente em breve aí vai ter no município também incubadora tecnológica, tem vários projetos sendo desenvolvidos. Claro, a gente não vai entrar muito nessa seara agora, porque esse vai ser algo em outro momento oportuno. Mas assim, realmente a gente vendo o que nós estamos vendo em Ivaiporã, né? Eu que moro em Ivaiporã desde os 12 anos, né? Fiz 42 esse ano. Então, assim, é algo muito marcante que nós estamos vendo, né? Nesses segmentos específicos da cultura, esporte, mas também em outras áreas que têm se desenvolvido, né? Então, os parabéns aí ao nosso prefeito, né? Essas oportunidades que estão sendo abertas para Ivaiporã. Bem, isso, né, Rodrigo, que você mencionou, agora falando específico da cultura, eu estou das 4 áreas, né, os 4 eixos ali que eu levantei a bandeira e falei que a gente vai trabalhar, todo mundo que está comigo entende. Nós temos profissionais especialistas em cada uma dessas 4 áreas que estão ali diariamente no Centro Cultural para cuidar disso, só que a gente tem as outras áreas que é para atender, né, os outros profissionais, os agentes culturais e todo mundo que faz parte do município, né. Nós temos a parte de decoração do município, né, que também está ano a ano evoluindo, mesmo eu não como secretário, antes já tinha um trabalho que era feito pela outra secretária, e agora a gente está expandindo mais, expandiu na época da Páscoa, as datas comemorativas, né, o prefeito quer que tenha esse incentivo, que ele fala que atrai turista para o município, então isso também é uma questão dele. Nós temos a parte de eventos do município também, que cresce a cada evento que a gente faz. As pessoas estão começando a criar expectativa. Eu falo assim, todo mundo fala, como é que você lida com a expectativa? Né? Eu tenho um histórico de muitos anos já de trabalhar com expectativa. Eu levo na esportiva, entendeu? Se as pessoas têm uma expectativa com o próximo evento, que bom para elas. Para mim é normal, faz parte do meu dia a dia, né? Ter que desenvolver um bom trabalho. Então, cada um dos eventos que a gente faz também tem esse cuidado de fazer sempre o melhor, né? Então, em cada um desses que a gente tem a decoração, tem os eventos e tem as oficinas lá, é muito trabalho, entendeu? Muito trabalho, a equipe toda trabalha. Eu falo isso para todo mundo também, vou falar aqui para ficar gravado. Cultura não trabalha das 7h30 às 5 da tarde, né? Igual a prefeitura inteira. A maioria dos profissionais da prefeitura trabalham das 7h30 às 5. Nós trabalhamos da hora que o dia começa até a hora que for necessário para entregar aquilo que está com data marcada, né? A festa junina ela não vai atrasar porque a prefeitura trabalha das 7h30 às 5 da tarde, né? O Natal, o Papai Noel tem data para chegar, então tem que ser. Então a gente tem que entregar as coisas no dia e no horário ali conforme o nosso previsto, né? Então não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado e não tem à noite, não tem madrugada. Se precisar virar, o pessoal já virou, né? São vários eventos, todos que são com essas datas específicas é assim, é de acordo com a demanda. São muitos desafios, né? Mas a gente vê o resultado disso tudo depois, né? Então, isso é algo novo que a gente tem visto, né? Sendo desenvolvido aqui em Ivaiporã. E, Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá, um desafio que você tomou para você, assim, nessa cultura, que você falou, ó, vamos. O ano passado, quando o prefeito, né, e a vice-prefeita estavam elaborando o plano de governo, nós fizemos várias sugestões, como as metas para a gestão, né, 2025, 2028, e não foi uma meta que eu sugeri, mas quando veio, né, a cartilinha, veio lá escrito criação da Orquestra Municipal e Orquestra de Violeiros. Eu olhei e falei assim, nossa, que legal, como é que eu faço isso? Né? Então, qual é o desafio que eu abracei, né, porque veio como meta, é essa criação de uma orquestra municipal e de uma orquestra de violeiros. Eu não sou da área da música, eu não entendo de música, né, tenho a vivência por
tá junto ali dentro das minhas áreas afins, mas não é uma coisa que eu conheço, né? Então agora eu tô indo por esse caminho. Vamos entender o que que é. Então o desafio é sempre isso, é trabalhar com aquilo que você não conhece e ter que entregar um resultado. Então a criação da orquestra municipal com certeza é o maior desafio. Na verdade, eu acho que dos planos da cultura é o maior e para qualquer um, mesmo que fosse para um maestro, é um desafio criar uma orquestra, né? Porque são muita gente, né? Muitos profissionais envolvidos. Para a prefeitura tem um processo burocrático muito grande para a gente comprar, para a gente contratar. Então é um monte de coisa envolvida aí, né? Então se me perguntar quanto tempo demora, ainda não sei. Por Né? estar processando aí. Eu tô na fase de conhecer, já tive algumas reuniões, algumas conversas, mas vai um tempinho. Entendeu? Do plano dos 4 anos da gestão e que está dentro do plano de governo, com certeza é mais difícil. É porque além das pessoas, você tem toda uma estrutura, tem todo um aparato, né, técnico e tudo mais que precisa ser construído nesse aspecto, né? Realmente é um grande desafio, mas é bom saber que ele existe. É uma adequação, Fernando, Sim. né? Hoje o Centro Cultural ele não consegue abrigar uma orquestra. Sim. Eu falei isso pro prefeito. Eu falei, prefeito, o senhor sabe que nós não temos estrutura física para abrigar uma orquestra. Nós não temos onde guardar instrumento, né? O instrumento de uma orquestra não é assim, você enfia lá numa caixa e larga lá, né? Igual a banda marcial tem o camarim lá no Projeto Renascer, a orquestra vai ter que ter uma sala equipada, estruturada, e não é no Centro Cultural. Tem mais essa, porque o Centro Cultural não tem espaço. Então vai ser um processo de desenvolvimento aí de como que vai funcionar, né? Na prática, eu sempre falo isso. Ah, a teoria é linda. Agora vamos ver a prática, como é que vai E até mesmo funcionar. porque é uma demanda grande de pessoas, né? Sim, Até para apresentação, acho que ali ficaria, é de né? 30 a 50 pessoas, o Rodrigo, que a gente estava conversando nessas pensando. primeiras reuniões. Só que é igual tudo, é igual o balé municipal, né? Que a gente tem lá as oficinas, né? Ah, quantos alunos precisam para se apresentar? A gente tem as turmas de 12, mas quando vai se apresentar é 100, 150. Né? Então, uma turma é 12, é fácil de conseguir coordenar. Agora, quando você coloca 150, 200 pessoas, já é outra dinâmica. A orquestra é o mesmo princípio, pelo que eu entendi, já é isso. Vai ser feito aulas individuais e depois vai juntando, né? Aí o maestro que lute para juntar todo Para mundo. juntar tudo, né? Ele que se resolva, né? Exatamente. É o mesmo processo da dança, daí pelo que eu entendi. Já é as primeiras impressões que eu tô tendo, né? Ah, vai ter aula de violino, vai ter aula de violoncelo, vai ter aula de corda, não sei do que. Eu falo, nem o nome dos instrumentos eu ainda gravei. E depois várias aulas, junta e vai formando a orquestra. O princípio é esse. Que legal. É muito bacana. E eu desejo sorte para você, tá? Porque isso é um trabalho que vai demandar um grande esforço, né? Mas, cara, eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico. Com certeza, né, Rodrigo? É para entrar para a história. Eu estou extremamente satisfeito com o resultado desse 1 ano e 3 meses. Fez agora, dia 1º, 1 ano e 3 meses. Porque eu estou vendo evolução, entendeu? Minha preocupação seria se eu não estivesse vendo evolução. Mas, como eu falei, o prefeito está dando condições, a gente está tendo recurso, está tendo reconhecimento, a equipe é boa, né? Tá todo mundo empenhado, a sociedade está ajudando, porque também se o pessoal não ajuda, atrapalha bastante. Os alunos, todo mundo que está envolvido ali com a cultura, todo mundo entrou na dança, eu falo. Todo mundo entrou na dança. Até a prefeitura entrou na dança, porque quando a gente pede uma coisa, né, a gente depende dos outros secretários e das outras equipes, né? Ah, precisa de planta para fazer isso, o pessoal do meio ambiente vai ajudar, precisa fazer uma manutenção do centro cultural porque vai ter evento urgente, né? Vai lá o pessoal fazer, tem que trocar uma lâmpada, tudo depende de outras pessoas. Então todo mundo entendeu essa mudança que a gente está fazendo, né? Que eu falo, ó, a cultura é o nome de Voiporã também, né? Não é só a praça, não é só a organização, né? Tem que ter o apoio aí. Não, e o pessoal comprou a ideia da cultura, né? Eu vejo isso, cara, que é fantástico. Um dos exemplos, assim, né, que eu posso falar para você é a decoração. Você falou da decoração e tudo mais. A minha esposa, né, quando a gente tá em casa à noite, que já começou a decorar, a gente passa ali à tarde, ela, não, vamos à noite pra ver? Né, daí vamos lá, levamos, né, meu filho, tira foto, né, e aí posta, daí as pessoas já perguntam onde que é. Então, assim, é bacana e acaba trazendo pessoas, né, das cidades próximas para estar aqui em Voiporã, que não vai só fomentar a cultura, né? Vai fomentar o comércio, daí vai fomentar a cidade mesmo, né? Nesse quesito. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, né? Eu fico muito feliz de viver nessa cidade, de
hoje pertencer, né, a Ivaiporã mesmo, eu não sendo de Ivaiporã, né, nasci em Faxinal, mas hoje eu me identifico muito com essa cidade. Eu até brinco e falo que essa cidade me abraçou, me acolheu, né, e eu tento retribuir o máximo possível desse carinho com a comunidade aqui. É isso aí. Uma coisa que eu ia comentar nesse ponto é justamente um item da sua fala, que é a comunidade abraçou. Então, assim, por mais que esse desafio que você mencionou realmente seja grande, com esse apoio, com aquilo que já está acontecendo, ele vai se encaixando, né? É uma estrutura. Por exemplo, o pessoal que já faz aula de música hoje, ele é um potencial candidato a fazer parte desse projeto maior. Então, como eu disse e repito, né? Isso é muito legal, né? É algo que vai ficar para a história em Ivaiporã, né? Então, também quero dar os parabéns aí para você, para a gestão, para o prefeito, né? Por toda essa gama de pessoas que estão envolvidas para fazer isso realmente acontecer, né? Os projetos, né, Fernando, Rodrigo e todo mundo que vai assistir, eles não são únicos, eles não são nossos, né? Eles são projetos voltados para a população em geral, né? Nada que eu faço enquanto secretário, ou a equipe, ou o próprio prefeito, a gente faz pensando na gente. Não é para benefício próprio, né? Eu não tenho intuitos de fazer nada para benefício próprio, né? Tanto que eu tinha um emprego, eu abri mão do meu emprego fixo, estável, para ir como secretário, que a gente sabe que não é um cargo e é uma coisa totalmente instável. Mas o desafio é esse também, de estar lá, de fazer uma coisa, de melhorar. E isso é uma coisa que eu consigo visualizar, essas melhoras que a gente está fazendo e está ficando para a história, entendeu? Cada avanço que a cultura, cada passo e cada coisa que a gente avança vai ficando para a história e espero que a população reconheça, porque é trabalho, tem hora que eu quero ir para casa e falar, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, quero sumir, porque cansa, a gente fala que é extremamente cansativo, são muitas reuniões, é uma demanda gigante de coisa que a gente tem para fazer, é tudo muito planejado, por mais que não pareça, né? A hora que chega ali, todo mundo vê o evento pronto, a decoração pronta, uma Expo Vale da vida, são meses de reuniões e planejamento para que tudo aconteça da melhor forma. O off dá muito trabalho, né, cara? Porque assim, quando a gente apresenta o resultado, ufa, a gente sente aliviado. Mas o off, cara, é o que pesa, né? Que daí são as reuniões, são planejamento, equipe, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso ali, né? Então, mas daí quando você chega lá, você fala, olha, né? Teve uma parte grande por trás, né? E às vezes essas pessoas, elas nem aparecem ali naquele momento, né? Mas é uma equipe. Se elas não trabalham juntas, aquele evento não acontece. Aquela coisa não acontece. E eu vejo muito por mim, cara. Né? Às vezes a gente tem projeto com os alunos. Né? Então, beleza, vamos lá. Mas são os alunos que fazem. Né? Eu trabalho com eles, eu comando eles, né? Coordeno eles. Então é eles que estão ali, eles que estão a minha parte por trás, né? Aquele que faz acontecer. E eu tenho certeza que assim é você e sua equipe. Né? Pra gente ver tudo aquilo ali funcionando, né? Pra gente ver as decorações, tem uma equipe por trás, tem um planejamento. Sim, exatamente, Rodrigo. O que tá acontecendo hoje, que foi uma mudança que eu fiz, né? Eu designei cada um dos servidores para uma função específica e aí todos eles são integrados, mas ao mesmo tempo todos eles com as suas responsabilidades. Então, eu e o administrativo, a gente nunca está vivendo aquele momento, né? Hoje a equipe está vivendo festa junina, né? A equipe de montagem e execução está vivendo festa junina. Nós não estamos vivendo festa junina. Para nós, festa junina já foi há 3 meses atrás, quando a gente estava planejando a festa junina. Agora a gente já está indo para 7 de setembro, Dia das Crianças, né? Que é o próximo. Daí a gente já vai entrar no período de Expo Vale e decoração de Natal, né? Isso agora no mês de junho. Junho já começam as pautas de Natal e Expo Vale. Então essa antecipação faz com que o negócio funcione melhor, porque a gente trabalha em muitos projetos simultâneos, né? Hoje eu tô com 10, 12 projetos lá em cima da minha mesa e o tempo todo a gente tá discutindo ali. Daí tem a Casa da Memória que tá para inaugurar, aí tem isso que tá fazendo, aí tem um show de inauguração disso, aí tem uma inauguração daquilo. E tem uma demanda que a gente tem que cumprir, né? Então, além de tudo, ainda tem que fazer o negócio acontecer. Então, é tudo planejamento. Fantástico. Não, Parabéns. Eu falo muito isso que é real, é o planejamento, é o que faz. Entendeu? Se a gente pegar aí uma gestão que não tem planejamento, isso não acontece. Né? E a gente vê que isso tem aqui, que é o planejamento. Principalmente com a questão da Expo Vale, né? Lógico, já não fugindo muito do assunto, mas, cara, é fantástico isso. Porque
Porque você vê que foi organizado, né? Foi pensado naquilo. Só que é isso que você falou. Você tá hoje, né? O pessoal tá hoje falando das festas juninas, né? Só que você já pensou nisso 3 meses atrás. Agora sua mente está em outra parte. Então, você está planejando para chegar lá e ter a execução conforme o planejamento. Isso cara, é uma coisa que você está fazendo muito bem aqui na nossa cidade. Eu não é puxar saco, não é falar nada do tipo. Mas eu, enquanto professor de história, cara, eu admiro muito essa parte da cultura aqui de Voiporã. Né? O que está acontecendo, as pessoas, né? E quando você passa na rua, você vê isso, né? Que o pessoal mudou, o pessoal tá ali, tá olhando, né? Tem evento, tem apresentação lá no lago, entende? As famílias estão indo, né? E isso, cara, é uma coisa assim que move, né? Até o Felipe que tá aqui, né, com a gente, tá mexendo, um dia ele falou, não, vai ter apresentação no lago, não sei o quê, convidando, né? Então assim, o pessoal tá convidando o outro, né? Ó, vai lá, vamos lá, vai ter apresentação. E isso tá se tornando uma coisa bacana, cara. Né? Então, mais uma vez, meus parabéns para isso, por esse trabalho desenvolvido. Reforçamos o parabéns também, né? E é muito importante essa fala, todo esse conteúdo, né, que vai ficar para a posteridade, né? Agradecemos a tua presença aí com a gente, né? E virão outros momentos, outras oportunidades também. Beleza, gente. Muito obrigado, né? Como eu falei desde que eu recebi o convite, é um prazer vir aqui, ver esse espaço, ver essa estrutura que vocês criaram, né? Desenvolveram aí com os nossos recursos, né? Que na verdade não são nossos, é de todo mundo. A gente fala nosso enquanto secretaria, mas é fantástico ver isso que vocês fizeram. E eu espero que vocês continuem com essas ideias e com essas inovações, porque realmente o município de Voiporã vale a pena investir, né? O prefeito dá todas as oportunidades, dentro das limitações que a gente tem, né? Porque, como eu falei, prefeitura é um órgão público e é cheio de limitações, mas todo mundo trabalha para fazer o melhor, né? O prefeito, a vice e os secretários estão aí para fazer o melhor para a população e todo mundo tem que fazer isso mesmo, Rodrigo. Tem que apoiar, tem que valorizar, tem que ir nos eventos promovidos pela prefeitura, né? Tem que olhar para o município de Voiporã e olhar com bom gosto, entendeu? Porque realmente a gente tem um município diferenciado. Eu andei viajando bastante, agora como secretário, vira e mexe, a gente tem que vai para Maringá, vai para Londrina, vai numa reunião, vai não sei o que, nananã, e tudo isso a gente vê como o Voiporã tá na frente, tá evoluído, né? E continua evoluindo. Então, pra gente que tá na administração pública é extremamente importante e que continuemos assim. Isso aí, pessoal. Apoie a cultura de Voiporã, tá? Fernando? A gente queria deixar o agradecimento aqui, né? Tanto ao Jonathan, quanto toda essa estrutura, a secretaria, o prefeito, né? Todo mundo. E continue nos acompanhando, né? Virão mais entrevistas e o nosso projeto vai continuar após isso também. Agradeço aqui mais uma vez o Jonathan, né? O Fernando e também o nosso editor que está aqui por trás das câmeras, o Felipe, né? Que ele também ajudou bastante nessa parte do desenvolvimento. E pessoal, né, de casa aí que está acompanhando a gente, curte, né? Ative o sininho e receba as próximas notificações, receba os próximos episódios, tá? E eu tenho certeza que vai ser conteúdo que vai valer a pena você escutar. Bom, um forte abraço e até mais.